Olá a todos, Ferrell aqui novamente. O vídeo de hoje é Lendo Comentários, parte 23. E, gente, esse Lendo Comentários aqui eu vou tentar ser o mais breve possível. Não vou me estender muito nos comentários, porque são 15 comentários. Eu deixei passar para chegar a 15 comentários. E, na verdade, tinha mais. Só que o que eu fiz? Eu dividi em dois, então vai ter os 24 que tem os outros comentários restantes, né? E eu vou me atualizar para, tipo, voltar a ter no máximo uns 8, 10 comentários no máximo e não passar disso, né? Então vamos aqui para os comentários. O primeiro comentário da Patrícia Gouveia. No meu shorts do Causas de TI 8, computador que não liga. Oxente, fora da tomada? Sim, é isso mesmo. No caso, quando eu cheguei lá para arrumar, o computador estava fora da tomada, por isso que não estava ligando, né? Aí eu liguei, o computador tá funcionando. E tem vários casos disso aí, né? Quando eu trabalhava com infra acontecia bastante disso. Agora o segundo comentário no meu vídeo de troquei Ubuntu pelo Manjaro, review básica e primeiras impressões do sistema, do Refilho. Opa, eu usei por algum tempo o Manjaro, atualmente estou utilizando o CashOS, que também é a base Arc, e aparentemente está sendo bastante utilizado pela comunidade de dev que gosta de jogar. Não sei se você já utilizou, mas estou gostando, tamo junto. Então, eu vou fazer alguns testes depois com o CashOS, porque você não foi o único que pediu, várias outras pessoas pediram, né? Então eu vou estar vendo um jeito de estar fazendo um teste aí com o CashOS para ver como que ele fica. O problema das distros baseadas em Arc é que ela não estava pegando, pelo meu notebook ser placa híbrida, ela não estava pegando a configuração da NVIDIA certinha. Ela estava trazendo o driver 390, só que o meu ideal é 470. Eu cheguei a consegui fazer configurar, mas depois quebrou um monte de coisa de imagem. E aí eu optei, já não estou mais usando o Manjaro, né? Voltei para uma distro base Ubuntu. Mas quando eu tiver algum equipamento melhor, pode ser que eu resolva tá testando, ou voltando para o Manjaro ou testando alguma outra distro baseada no Arch Linux. E o 3 também, você é do Rael 22, também tem um canal de Linux, né? Vou deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer. Você já fez sua troca e ficar trocando de sistema nunca é rápido e confortável. Além de tudo que você falou pela sua escola pelo Manjaro, acho que você ia gostar do CashOS. Vale a pena o teste em um SSD secundário VM. Sim, como eu falei, em breve vou estar fazendo um teste do CashOS. Eu tenho um outro SSD aqui. Na verdade, o meu notebook está com uma HD, porque ele é de 1 TB, né? Uma HD mecânica mesmo. Essa SSD aqui, acho que é de quantos GB? 240. Acho que é bem pequenininha. É 240 GB. Então eu opto por deixar de 1 TB mesmo, porque tem espaço, né? Esse daqui não tem muito, né? Mas assim que tiver, eu vou dar um jeito de estar usando o CashOS. O terceiro comentário, outro comentário foi do Chazes. Fala, me acompanhando a sua saga com o Manjaro. Eu utilizo o Manjaro tem um pouco mais de 2 anos. Comigo aconteceu isso uma vez, daí resolvi com sudo pacman -s fmpeg thumbnailer. Não sei se vai ser o seu caso. Sucesso para você, forte abraço. Obrigado pela dica. Eu já falei para ele, eu testei, mas não funcionou. Eu também depois testei uns outros comandos que eu peguei na comunidade do Manjaro, que eu me inscrevi, mas nenhum deles eu obtive sucesso, né? Então, assim, eu acho que para esse equipamento meu, para esse meu notebook aqui, que é placa híbrida, não é recomendável. Talvez quando eu fazer um computador AMD ou um notebook AMD, eu resolvo usar o Manjaro, porque parece que as distros baseadas no Arc, elas funcionam melhor com AMD, e as distros baseadas no Debian Ubuntu, elas funcionam, no caso, um pouco melhor com a NVIDIA. Ou deve ser o caso de ser híbrida, né? Porque o meu é um notebook híbrido NVIDIA, Intel, a parte de placa gráfica, né? E aqui um comentário no porquê uso Linux, né? Que eu acho que eu falei de alguma coisa aí
de dificuldades antigamente, né? E aí ele falou de instalar um modem de 50 kbps na unha com chip conexante que era hard. Sim, era bem hard mesmo. Inclusive, acho que tinha uns soft modems que você não conseguia fazer instalação no Linux na época, porque ele só tinha um driver específico para Windows, né? E mesmo que você não funcionava. Mas aí tinha uns outros ali modems que você conseguia fazer a instalação. E aí ele citou aqui o Conectivo, o Mandrake, o Mandriva, que eu já usei, o Red Hat, que eu também já usei, o Slackware, né? Que foram distros que usou no início, né? E ele falou que hoje usa o Pop! OS como sistema principal. E o Pop! OS é uma distro Linux bem também voltada para o usuário final, é uma distro bem amigável, né? Para quem quer entrar no mundo Linux está utilizando. Aí agora um vídeo, no meu vídeo do fim de suporte ao Windows 10, né? Uma previsão ali que eu fiz, eu recebi o comentário do Leon Unger, né? Ele falou que usou 8.1 na máquina da oficina, o Windows 8.1. A máquina de trabalho continua no 10, né? Só que ele está usando a versão LT, que é de Long Time Support, né? Que vai até 2085, uma versão geralmente para uso empresarial, não é para uso residencial, por conta da suíte do Adobe que não tem para Linux. Aí ele falou que as máquinas que ele usa para jogar, ele já está com Mint desde 2022, né? Também a máquina da esposa dele está com Mint, pois elas é 90% só internet. As outras duas máquinas também são Linux, né? E ele usa um firewall hardware rodando FW e não tem muitas preocupações com segurança. A máquina do Windows 8.1, ele falou que nunca teve qualquer problema. Isso aí geralmente, assim, para algumas coisas específicas, às vezes você não consegue realmente estar atualizando, né? Já trabalhei em empresas que, por exemplo, a gente já estava no Windows 7 e tinha alguns equipamentos com Windows 98, mas aí eles não eram conectados na internet por conta de um software lá de mistura de tinta que só funcionava no 98. Não sei se já adquiriram software para funcionar em outros sistemas, né? Mas ele só funcionava no 98, não funcionava em outros sistemas operacionais. Talvez ali por se tratar do Windows 98 você poderia conseguir fazer emular em alguma distro Linux ou usar alguma ferramenta até no próprio Windows mas acho que chegaram a testar, acho que no XP não tinha dado muito certo, né? Então aí acabaram mantendo o 98. Mas hoje em dia acho que já deve ter alternativas aí para de repente você não ficar com um sistema mais muito defasado. Eu acho que até, beleza, o 8.1, o 10, ou até em alguns casos o 7, ok. Mas eu acho que abaixo disso acho que já é muito preocupante. E principalmente se você for usar um sistema que você precise acessar a internet, precisa acessar essas coisas. Se não precisa acessar, aí beleza, não tem problema nenhum. Mas agora se for acessar, principalmente se for coisa de banco, aí eu recomendo que você vá para um sistema que tenha suporte ainda. Pode ser o 10LT, uma distro Linux ou o 11, né? Abaixo qualquer coisa disso eu acho que já fica meio perigoso, né? Mas assim, no caso dele, ele tem um firewall para fazer isso, né? Mas uma pessoa comum que de repente não tenha um firewall e aí, por exemplo, está acessando a internet do 7, do 8, é perigoso para ter, por exemplo, conta invadida, todos esses detalhes aí de segurança. Agora também porque eu uso Linux, um adendo que fizeram, né? Os emuladores de consoles já eram reis, sim. E assim, quer montar uma máquina antiguinha com console? Você tem várias distros Linux que já fazem isso. Então, a minha recomendação é que, nesse caso, opte pelo Linux, né? Eu acho que é a melhor opção ali para você estar fazendo. Tem uma máquina aí que já tem uns 10, 15 anos, quero ressuscitar ela. Instala aí qualquer distro Linux aí, instala os emuladores e seja feliz. É bem interessante aí nesse ponto Linux e você consegue jogar, vários emuladores dentro dele. Agora, um comentário aqui do Luiz Stratman aqui, como configurar o microfone no M8 no OBS Studio, passo a passo. É simples. Ele falou que você de longe me pareceu mais ou menos gripado. Sim, eu tava gripado nesse vídeo, vira e mexe também tô ficando gripado. Esse frio aí, a sinusite ataca e aí piora toda a situação, né? Então, eu
tô ficando gripado bastante por conta disso, né? Frio, né? Sinusite. Aqui, esses dias aqui onde eu moro, acho que fez 8 graus. Então, nossa senhora, eu congelei praticamente, né? E aí sinusite ataca, gripe vem, nossa, aí você fica, mas tem que fazer as coisas, né? Mas ali você já dá não era bem mais ou menos gripado, acho que eu tava um pouco resfriado, mas acho que depois eu fiquei gripado e, como eu falei, me atacou a sinusite, tive uns problemas de saúde, mas já tô melhor. Agora aqui, usando o Droid Key no OBS com Flatpak. Meu BO é que o meu OBS não mostra o iniciar na câmera virtual. Eu fiz o passo a passo que o Droid Cam pede. Tem o webcam rodando, mas não consigo iniciar a câmera virtual. Então, gente, depois eu vou dar uma olhada aqui como que funciona essa parte da câmera virtual com o Droid Cam, porque eu uso o meu celular no OBS como uma webcam. Então eu nunca cheguei a passar por esse perrengue, né, por esse problema. Mas eu prometo aí que eu vou dar uma testada, vou ver como funciona e depois faço um vídeo disso aqui para vocês, como que pode estar configurando. No meu vídeo de testando Big Linux, eu recebi um comentário aqui do Rusher, né? Salve, eu não sou o Big Bruno, mas sou voluntário do Big Linux. Achei curioso você falar que o criador vê os vídeos, mas onde você tirou essa informação? Respondendo, sim, ele vê. Respondendo sua pergunta, não tem como saber qual vai ser a melhor versão de driver da NVIDIA para o seu hardware, por isso não trazemos a versão mais recente. Mas você pode mudar a versão facilmente pela central de controle, drivers e firmwares. Sim, eu olhei isso, né, realmente ali. Inclusive tem as versões 470 e 570. Observação, NVIDIA sempre foi um pouco complicado por ser driver proprietário, mas isso vem mudando e ele já disponibilizou uma parte do código. Mas ainda temos muitos problemas, principalmente com notebooks híbridos com NVIDIA. Obrigado pela review. E aí cai no mesmo caso, o Big Linux ele também é baseado no Arch, né? E na verdade ele é baseado no Manjaro e o Manjaro é baseado no Arch. E aí caiu nesse mesmo ponto aí e ele falou, temos problemas principalmente com notebooks híbridos e o meu é um notebook híbrido. Eu consegui fazer a instalação, mas sei lá, eu percebi alguns gargalos, né? Qualquer coisa depois com um pouco mais de tempo, ele tá na minha outra HD, né? O Big Linux, né? E eu posso fazer uns testes para ver o que eu posso estar fazendo para dar uma melhorada nele. Mas assim, obrigado aí pelo comentário. E eu vou trazer mais coisas aí de Big Linux também futuramente. Porque é uma distro também, das distros aí baseadas aqui no Arch, é a que é mais voltada para o usuário final, para o usuário comum. E é uma distro também muito tranquila de você estar utilizando, né? Ela não tem muito segredo que outras distros têm, né? Mas é uma distro também muito bem amigável. Agora, um vídeo meu bem antigo, né? Habilitando pacotes snaps no Linux Mint 20.1. Muito obrigado, ajudou bastante. No caso, o RM não funcionou, mas com a ajuda do chat, ele identificou o que poderia ser. Então, conseguiram instalar o Snap. Acho que o chat que ele deve ter citado foi o ChatGPT, que tá ajudando bastante hoje em dia, né? Acho que você tá com dúvida em alguma coisa, o ChatGPT ajuda, né, em certos pontos, né? E eu fico feliz de ter ajudado aqui mais uma pessoa com meus vídeos. Mais um aqui no meu vídeo de testando Big Linux. Utilizo SSO há mais ou menos um ano, salvou meu mísero notebook 3 e 4 de RAM mais HD. Sim, como eu falo, acho que quase todas as distros Linux elas salvam notebooks antigos e computadores antigos. E o Big Linux é uma distro que ela é bem amigável, você consegue fazer as coisas nela de uma forma bem simples, a instalação de programas é simples, a configuração também é bem simples, você não precisa estar entrando no terminal para fazer configuração, né? Você pode entrar se quiser, mas não é uma coisa que é necessário você estar fazendo, né? E dependendo do notebook, é muito interessante você estar usando, né? Como o criador lá em cima falou, se for um notebook com placa híbrida pode apresentar alguns problemas, mas se não for, já está de bom tamanho e ele recupera bem isso, né? Ele recupera bem o seu equipamento. Agora quando eu troquei o Ubuntu pelo Manjaro, do Brasa antes, ele falou assim, curto demais o Arch e precisei reinstalar o sistema, daí fiquei com preguiça e instalei o Manjaro, vou ver no que dá. Não, o Manjaro é um bom sistema, e o seu equipamento ele já tem suporte a esses Linux, que pode ter algum problema aí com placa híbrida, né, então vale a pena, né, se o Arch tava ok, né, então acho que o Manjaro
ele vai estar de bom tamanho, né? Como eu falei, futuramente espero estar podendo voltar a usar o Manjaro num outro equipamento, né? Mas assim, por enquanto nesse meu aqui, por questões ali dele ser híbrido, ele ser mais um pouco antigo, eu tô optando por algum sistema base Ubuntu, né? Que tô usando o Xubuntu nele de novo. Aí no vídeo aqui, agora usando o Xubuntu 2404, explicando por que ter parado de usar o Manjaro, eu recebi um comentário aqui do Irineu Migoto, sim, só usar o Manjaro XFC. Eu cheguei a testar também o Manjaro XFC, ele é mais leve que o Manjaro convencional e que o Manjaro Gnome, só que ele também apresentou o mesmo problema ali relacionado à minha placa NVIDIA, né? Ele ficava forçando a 390, depois eu fazia ali algumas configurações pelo terminal para chegar na 470, mas ele não deu problema ali que eu testei há pouco tempo, né? Ele não chegou a dar o problema das thumbs, né? Que aconteceu no Manjaro Gnome, mas ele apresentou um problema no painel. Por exemplo, se eu abaixo a tampa e subo de novo, o painel sumia. Aí eu precisava estar reiniciando o sistema. No Xubuntu até agora eu não tive esse problema do painel, né? Então tô optando por ele, né? Mas eu acho que não foi também nem a minha opção, acho que mais inteligente. Eu acho que no caso, para esse notebook, eu acho que a opção mais certa deveria ter sido o Mint XFCE, né? Mas eu vou deixar o Xubuntu até trocar aqui algumas peças dele e também comprar um novo. Aí eu recebi um comentário aqui do Zéias, né, que ele falou aqui também no Xubuntu 2404, que Linux só é bom para servidores e para alguns trabalhos específicos, fora isso não resta. Tudo precisa adaptar e configurar, no Windows tudo está pronto, principalmente quando você fala em jogos. Assim, há uns 20 anos atrás, 15, era bem assim mesmo. Hoje em dia você pode de repente fazer algumas configurações, mas tá bem menor. Se você pega um Linux Mint ou algumas distros aí também baseadas no Ubuntu, como o Zorin, você acaba fazendo menos configurações. Questão de jogos, assim, ainda é o calcanhar de Aquiles, mas você já tem a Steam. E como eu falei num outro vídeo, de coisa de 100, 200 jogos que tinha antigamente, agora você tem mais de 17 mil. E pode crescer mais ainda com o Steam Deck, com o Steam OS, né? Pode ser que um aumento aí da porcentagem do Linux para 10, 15%, outras empresas de jogos comecem a fazer os jogos para Linux, né? Talvez pode ter uma versão nativa do Epic futuramente, ou do GOG também futuramente. De todas aí, a única que eu não vejo indo para Linux de jeito nenhum, só se acontecer um milagre muito grande, né? Alguma coisa aqui ali do League of Legends e do Valorant, né? Eu acho que a chance de um dia ter esses dois jogos para Linux é um pouco maior que zero, né? Mas assim, o Xubuntu, realmente você precisa fazer algumas adaptações a mais e algumas configurações. No Mint eu já não precisaria fazer, né? Talvez ali alguma coisa de front, colocar algum efeito a mais, mas assim, no Windows, assim, você tem algumas coisas prontas, mas também se você quiser, você pode estar configurando, né? E aí varia ali do que você achar que precisa estar configurando ou não. O Xubuntu, sim, o Xubuntu acho que você precisa estar fazendo bastante configuração para deixar um pouquinho melhor, porque o XFCE é uma distro na verdade o XFCE é um ambiente ele mais leve, mais também fraco, mais fraco assim visual, né? Ele não é tem um visual tão chamativo igual um Gnome ou um KDE, né? Então aí você precisa fazer algumas configurações para deixar ele um pouco mais atraente, né? Já que já no KDE você não precisa fazer tantas configurações, mas se você quiser você pode fazer. E no Gnome quase não faço configuração nenhuma ali, deixo do jeito que tá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês sobre o assunto. E logo vai ter também a parte 24, que já tá com bastante coisa para estar falando para vocês. Então, até a próxima, gente. Vou ficando por aqui. E muito obrigado a todos. Falou e até mais.